Gravação iniciada, presidente. Prezados, bom dia a todos. Vamos dar início agora à nossa sessão do dia 23 de fevereiro de 2021, primeira turma ordinária da quarta Câmara da terceira sessão deste CARF. Nós iremos começar a nossa sessão de hoje. Eu verifico aqui que todos estão presentes, nós temos o quórum regimental para dar início à sessão, e eu já vou anunciar aqui a nossa ordem de votação, que será a mesma para todas as sessões dessa reunião de fevereiro. Nós iremos iniciar a votação com o doutor Luiz Felipe, seguida do doutor Osvaldo, doutor Ronaldo Souza, doutora Fernanda Cotizias, doutor Marcos Antônio Borges, doutora Ariane Dark, encerrando com o doutor Leonardo Algaçauara. O nosso primeiro item da pauta seria a empresa Nufarm, mas nós temos um pedido de sustentação oral da empresa Politeno, item 17, relatoria do doutor Ronaldo Souza Dias. Já antecipo a vocês que o processo será retirado de pauta. Eu vou pedir ao apoio técnico para fazer a chamada do patrono da empresa Politeno, por favor. Ok, presidente. Será a votação agora. Ok, obrigado. Item 17, a 39 da pauta. Doutora Fernanda Taboara. O processo será julgado agora. Por favor, deixe a mensagem privada no chat. Item 17 a 39, doutora Fernanda Taboara. O processo será julgado agora. Por favor, deixe a mensagem privada no chat. Patrona convocada, presidente. Obrigado, Marco Antônio. Marco Antônio. Bom dia a todos. Olá, doutora Fernanda. Bom dia, como vai? Tudo bem, bom dia. Seja bem-vinda à nossa turma. Doutora Fernanda, eu tenho uma má notícia. Para já começar o dia, mas não é tão terrível assim, não. Olha o que é que aconteceu, uma conjuntura de fatores, né? O doutor Ronaldo, que é o relator do processo, ele me comunicou que eu tenho a senhora deve ter visto, né? Eu participei da formação desse processo, eu fiz o termo de verificação e fiz a fiscalização na Politeno. Então, eu estou impedido para esse processo. Acontece que eu estou aqui como presidente substituto, eu não sou presidente titular ainda. Não foi feita a minha indicação, mas não saiu a nomeação, não foi publicada em diário oficial. O doutor Luiz Felipe, ele foi indicado para ser o presidente substituto, mas a nomeação dele, consequentemente, também não saiu ainda. Então, nós não temos ninguém para presidir a turma, infelizmente. Essa situação, eu vou ter que fazer a retirada de pauta. Eu tentei verificar aqui qual seria a consequência, né, se já iria, imagino, creio eu, que ele já deve retornar automaticamente na próxima sessão, porque ele está sendo retirado de pauta, mas não é a pedido das partes, ele está dentro uma dúvida, doutor claro. Lázaro, ele vai ser também, além de retirado de pauta, ele também será redistribuído, correto? Não, ele continuará com a relatoria do doutor Ronaldo. Certo, tudo bem. Era essa a dúvida? Isso. Não, vai continuar com ele, o doutor Ronaldo já está com voto pronto para apresentar, tudo ok. O único problema realmente é esse. Infelizmente, até hoje de manhã havia uma expectativa de que talvez a nomeação saísse ontem. Então, eu fiquei aguardando durante todo o dia de ontem e hoje de manhã, 7 horas da manhã, que eu tive uma informação da administração do CARF que a solução seria realmente retirar de pauta. Então, peço desculpas, eu não tive como lhe mandar um e-mail antes. Não, tudo bem, de forma alguma. Menos mal, né? Enquanto ainda está virtual,
dá para passar. Pior é se você tivesse viajado, né? Isso. Aí teria sido Mas complicado. eu agradeço muitíssimo a atenção de todos. Enfim, não houve contratempo algum. Corriqueiro, enfim, ainda mais nessas audiências virtuais, tudo bem. Então, eu Seu e-mail aguardo. está aqui. Eu vou, então, fazer o seguinte, você pode até acompanhar na pauta que vai ser publicada, eu vou deixar ressaltado, estou esperando essa confirmação, mas acredito que mês que vem já deve retornar para a pauta. Tudo bem. Tá bom? Mas vai estar isso na publicação, na ata que vai ser publicada. Tudo bem. Eu agradeço muitíssimo a atenção de todos. Obrigada, presidente. Obrigada. Bom dia para você. Bom tchau, dia. tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, Olá, foi isso. Olá, Oi. Só uma curiosidade aí. No caso que tem um repetitivo, aí você está impedido, você continua relatando um repetitivo? Poxa, não tinha pensado nisso. É uma relatoria ad hoc, né? Eu acho que vai acontecer, não sei como é que é. Poderia ser, de repente, o próprio Luiz Felipe, não é? Então, no caso seria o presidente, né? Ele só relataria, né? Reproduziria a decisão, né? Mas eu também não sei como é que fica. Se de repente eu posso não ter competência para votar, mas posso ter, o presidente pode ter competência para simplesmente replicar repetitivo. Provavelmente vai ser isso mesmo. Mas foi uma boa pergunta, eu realmente não sei te dizer e vou colocar isso aqui na lista de questionamentos para fazer. Mas, retornando à nossa pauta, pessoal, vamos agora para o item 1 da pauta. O recorrente é no FAM, Indústria Química e Farmacêutica, relatoria do Dr. Oswaldo Castro Neto, a quem eu passo de imediato a palavra. Já está. O processo já está na pasta? Já está na pasta. Os temas são muito corriqueiros aqui na turma. Então, combustível lubrificante para empilhadeira, se é insumo de PIS e COFINS, formação de lote de venda, tá? Frete para formação de lote de venda e crédito extemporâneo de PIS e COFINS. Passo ao voto, tá? Já que não tem por que ficar desgastando, todo mundo já conhece e eu volto nos argumentos de todo mundo. Perfeito. A recorrente pleiteia crédito das aquisições de combustíveis e lubrificantes para empilhadeiras como insumo das contribuições, uma vez que a empilhadeira é utilizada no curso do processo produtivo, b. a determinação legal de uso de empilhadeiras para manuseio dos produtos por si fabricados. Em contraponto, a DRJ atesta que não há provas de que as empilhadeiras sejam utilizadas no curso do processo produtivo da recorrente. Aliás, segundo a DRJ, a recorrente narra que as empilhadeiras também são utilizadas no armazenamento das mercadorias, pós-processo produtivo, portanto. Só corrigir aqui, que essa questão, não sei. Acerta a DRJ quando ressalta que insumo é mercadoria ou serviço essencial relevante ao processo produtivo e que é dever do contribuinte demonstrar a origem do seu crédito. Entretanto, enquanto o juízo de essencialidade é de pertença, de imanência ao processo produtivo, o juízo de relevância é de pertinência, de importância a esse processo. Desta forma, para ser essencial, a mercadoria ou serviço deve compor, por pertencer ao processo produtivo. Leia-se, da entrada do insumo até a conclusão do produto final. Para ser relevante, não é necessário pertencer ao processo produtivo, mas possuir importância tal que, sem a mercadoria ou serviço, esse processo perde qualidade. Tudo conforme escorreita a lição da ministra Regina Helena Costa no precedente vinculante que determinou o conceito de insumos. Cito. A recorrente descreve em seu arrazoado que utiliza empilhadeiras para a formação de bags e paletização de 800 kg a 2 toneladas. Os bags são então posicionados próximos aos reatores no início do processo produtivo. Prossegue a recorrente afirmando que ao final do processo produtivo, as embalagens para envases são posicionadas próximas ao maquinário para o despejo do produto final. Todavia, os documentos que acompanham a peça de redesignação descrevem que as empilhadeiras são utilizadas para transportar os insumos de uma planta à outra para o início do processo produtivo, 2, para a devolução dos insumos não utilizados no processo produtivo para armazém, e 3, para a troca de filme stretch.
seja, a recorrente descreve uma coisa, mas a prova dos autos descreve outra coisa. Em assim sendo, a prova dos autos conta que a empilhadeira não é utilizada no processo produtivo. Contudo, o uso de empilhadeiras é importante para o processo produtivo. Sem elas, os insumos chegariam com alguma dificuldade de uma planta fabril a outra, se é que chegariam onde o peso das sacas, de 800 kg a 2 toneladas. Sem a empilhadeira seria difícil um funcionário transportar 2 toneladas de produto. E, certamente, sofreriam as intempéries da falta de cuidado com o armazenamento. Tudo a indicar que se tratam de insumos por relevantes. Some-se o antedito, o quanto descrito na portaria do Ministério Público do Trabalho 3.214, de 8 de junho de 78, que determina, dentre outras coisas, que o empregador recorrente deve envidar esforços a fim de que a manipulação de mercadorias não acarrete o uso de força muscular excessiva por parte dos operadores de check-out. Ou seja, deve usar empilhadeiras, deve evitar que um funcionário levante 2 quilos ou 2 toneladas ou 800 quilos. Destarte de rigor a reversão da glosa sobre a aquisição de combustíveis e lubrificantes para empilhadeiras. Prossigo? Tá. A fiscalização glosou créditos de frete de transferência de produto acabado e para armazém geral e depósito fechado, por não se tratar de frete de venda, inexistindo previsão legal para acreditamento. Em contraponto, a recorrente assevera que a transferência das mercadorias para as filiais é parte do processo produtivo de venda das mesmas. Ainda, argumenta a recorrente que o conceito... Tem um A mais aqui, desculpa. Que o conceito de insumo das contribuições em questão é idêntico àquele utilizado pela legislação do IRPJ, o que, como visto acima, não é. O artigo 3º, inciso 9 da Lei 10.833, permite o creditamento dos tributos incidentes sobre as despesas com frete de mercadoria nos casos do inciso 1 e 2, ou seja, de insumos e de material para venda. É certo que a norma que permite o creditamento fala, em uma primeira leitura, de frete de venda de mercadorias revendidas, inciso 1 do caput do artigo 3º, e de frete de venda de insumos, inciso 2 do caput do artigo 3º. Entretanto, quer parecer que houve um lapso do legislador ao falar de frete de insumos, ao invés do frete do resultado final do processo produtivo, da mercadoria acabada, portanto. Ora, se insumo fosse revendido tal qual como recebido, deixaria de ser insumo, essencial ou relevante ao processo produtivo. Desta forma, deve ser concedido o crédito ao frete de transferência, desde que, e somente se, a mercadoria estiver vendida. Aí sim é possível entender que o frete de transferência é frete de venda. Contudo, no caso em lista, a recorrente apenas aventa a possibilidade de venda posterior à transferência das mercadorias para suas filiais e armazenadas, sem afirmar categoricamente ou trazer aos autos prova de venda efetiva das mercadorias transferidas, tornando a glosa de rigor. Essa é uma questão meio antiga aqui na turma, que também, para mim, é possível a concessão para o frete de transferência para a formação de lote se a mercadoria estiver vendida. Caso contrário, não. Aí o tema mais polêmico. Por fim, a fiscalização afasta da base de cálculo do crédito pleiteado pela recorrente os créditos extemporâneos apurados em períodos anteriores àquele descrito em DACOM. Isto porque, em seu entender, o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei das Contribuições determina que os créditos no regime da não cumulatividade devem ser apurados mediante aplicação da alíquota sobre o valor dos bens e serviços adquiridos no mês ou sobre o valor das despesas incorridas no mês, ou seja, confina o cálculo e a utilização dos créditos aos respectivos períodos de apuração, para que tanto a existência quanto a natureza do crédito possam ser devidamente aferidas dentro do período específico de geração. Logo, para efetivar qualquer alteração dos créditos informados em demonstrativos anteriores, seja porque indevido, seja porque não desconsiderado, deve retificar o DACOM e a DCTF do período assinalado pela incorreção. A seu turno, a recorrente destaca a possibilidade de creditamento ante disposição legal expressa, a saber, artigo 3º, parágrafo 4º da Lei 10.833, sendo ilegal a exigência de retificação das DACOMs de períodos anteriores para a fruição do benefício. O tema não é novo nessa turma, e a posição majoritária, idêntica à esposada pela recorrente, encontra-se bem descrita no acórdão tal, de relatoria do saudoso conselheiro Carlos, o qual acompanho na íntegra, até mesmo para evitar tautologia. Cito.
Como bem destacado pelo ilustre conselheiro Carlos, o artigo 3º, parágrafo 4º da Lei 10.833 concede direito material ao creditamento, ou seja, dispõe em que condições de fato o crédito pode ser aproveitado. Em verdade, o caput do artigo em questão dispõe sobre as hipóteses de creditamento, e o parágrafo 4º deixa claro que a extemporaneidade na apuração não afeta a liquidez e certeza do crédito. É claro que os artigos 73 e 74 da Lei 9.430 de 96 silenciam sobre a possibilidade de aproveitamento de crédito temporâneo, assim como silenciam sobre o aproveitamento de MP, PI, MI, PI, assim como PIS/COFINS de exportação e mesmo PIS/COFINS de mercado interno. Assim vez que os artigos 73 e 74 da Lei 9.430 são normas adjetivas, ou ao menos de forte conteúdo adjetivo, estabelecem procedimentos para compensação e quais débitos podem ser compensados, porém não quais créditos, definidos por leis específicas. Não se nega o conteúdo de direito material de algumas normas do artigo 74 da Lei 9.430, a exemplo, parágrafo 3º e 12. No entanto, ainda que ante proibição expressa da lei e não da legislação, prevaleceria o direito ao creditamento por especialidade, uma vez que os parágrafos 3º e 12 do artigo 74 da Lei 9.430 foram criados uma injustamente pela Lei 10.833. Ou seja, a mesma lei que proscreve determinados créditos, que não permite o uso de determinados créditos, permitiu o uso de créditos das contribuições, no caso especificamente da COFINS. Anote ainda que a recorrente está pleiteando crédito escritural extemporâneo e não compensação ou restituição de crédito registrado em períodos anteriores. Isto é, ela não registrou o crédito em sua escrita fiscal no período correto de apuração, porém, ao observá-lo, apurou para compensar, para compensar os créditos das contribuições suscritas, o que é plenamente possível, desde que o crédito não tenha sido fulminado pela decadência e sem incidência das correções, como determina o artigo 13 da Lei 10.833 de 2003. Cito. Com isso se quer dizer que o simples fato de existir a dicção legal acima prova que o procedimento adotado pela recorrente também é correto. Rectius, não pode existir impedimento ao gozo do crédito. Caso a recorrente adotasse o procedimento descrito pela fiscalização, o crédito escritural do período de apuração teria inegável impacto no valor recolhido por esta aos cofres públicos. Consequentemente, haveria majoração do indébito, e sobre esse deveriam incidir todas as correções legais, ou seja, de maneira diametralmente diversa àquela apontada pelo artigo 13 acima. Em verdade, o procedimento adotado pela recorrente representa bônus aos cofres públicos, que deixarão de ressarcir encargos moratórios. Quebrando a quarta parede, e por tal pede-se vênia, foge a capacidade criativa desse relator alguma desvantagem à fiscalização, enquanto entidade, no procedimento adotado pela recorrente. Até porque não cabe a essa turma, ou mesmo a fiscalização, imaginar cenários em que os créditos são ou foram mal ou incorretamente aproveitados. Ante prova do direito ao crédito do contribuinte, deve a fiscalização apresentar prova de fato modificativo, consumo parcial em outros períodos, impeditivo, utilização e duplicidade, ou extintivo, decadência, não fazendo de rigor a concessão do crédito. De mais a mais, sem sombra de dúvida, e aqui eu peço rapidinho, a parte que eu homenageio a tia Mirna e o meu professor de matemática, Luiz Arlindo, aí, por essa memória. De mais a mais, sem sombra de dúvida, a apuração mensal de crédito ou débito das contribuições é feito por adição, sendo uma das parcelas um número negativo. Ante resultado mensal negativo, o contribuinte deve pagar seus débitos por DARF e inicia o mês seguinte com saldo zero. Agora bem, se o resultado é positivo, esse é transferido ao mês seguinte como crédito, parcela da adição. Em repetido resultado positivo, o mesmo acontece no mês seguinte, e assim sucessivamente. Matematicamente, e é por isso a homenagem dos professores de matemática, temos que A, crédito do período, B, débito do período, e Z, crédito temporâneo. Equação do crédito mensal. Crédito do período menos débito do período. Se A1 mais B1, se o crédito de um período menos o débito do período é menor do que zero, há pagamento. Logo, a soma de A1 mais B1 é igual a zero. Se A1 mais menos B1 é maior do que zero, é um número maior que zero, há um crédito, e esse crédito é transferido ao mês seguinte.
Em períodos sucessivos, então, nós temos crédito do mês 1 mais menos débito do mês 1, aí mais crédito do mês 2 mais menos crédito do mês 2, mais crédito do mês 3 mais menos débito do mês 3, e assim sucessivamente. Em períodos sucessivos com crédito extemporâneo, o que nós temos? A1 mais B1, que é o crédito do período, mais Z1, que é o crédito extemporâneo. Ou seja, você vai pegar aquele crédito que estava naquele período e devolver para o período. Você vai somar o valor do crédito. A mesma coisa, no mês 2, A2 mais menos B2 mais Z2, que é o crédito extemporâneo. Da mesma coisa no mês seguinte. Ora, a propriedade associativa da adição nos diz que, independentemente da forma que somarmos as parcelas, no nosso caso, AN mais menos BN mais ZN, o resultado é o mesmo matematicamente. Então, A1 mais B1 mais Z1 mais A2 mais B2 mais Z2 mais A3 mais B3 mais Z3 é igual a A1 mais B1 mais A2 mais B2 mais A3 mais B3 mais Z1 mais Z2 mais Z3. Desta forma, retificar período a período os documentos fiscais, apurando créditos e pleiteando em cada um desses períodos, como quer a fiscalização, ou apurá-los de uma vez, como fez a recorrente, resulta exatamente no mesmo valor. Isso matematicamente no mesmo valor. É claro que uma das parcelas, o débito, é um número negativo. Logo, ao invés de soma, deve ser feita a subtração, operação matemática em que não se aplica a propriedade associativa. A menos B é diferente de B menos A. Entretanto, na equação em questão, ou o resultado da subtração é zero, pois há débito e consequente pagamento, ou é um número positivo. Logo, considerando períodos sucessivos, ou a soma com elemento neutro, zero, porque não se transpassa débito para o outro lado, ou a soma com numeral positivo. No juridiquês, não há transferência de saldo devedor de PIS/COFINS de um período de apuração a outro, apenas de saldo credor, o que torna válida a equação acima. De duas uma, ou há débito pago no período de apuração e o crédito temporâneo tem como consequência pagamento indevido e ressarcível, ou há crédito no período de apuração e o crédito temporâneo tem como consequência o aumento do crédito no período, também ressarcível. Não se nega a importância de tornar o trabalho fiscal ágil e pontual. Aliás, facilitar o trabalho fiscal é, ao fim e ao cabo, facilitar o trabalho de todos, fazendo justiça social tributária. Porém, impossível contrapor a fluidez do trabalho fiscal ao direito individual de ser ressarcido do que foi indevidamente pago, ainda mais quando tal valor encontra-se escancarado em leis, ainda mais quando a súmula expressa sobre ajuste na base de cálculo de períodos anteriores ao período de crédito, a nossa súmula 159, que eu cito. É um contrassenso admitir que o fisco pode debruçar sobre períodos anteriores quando o contribuinte pleiteia um único período de apuração e não admiti-lo quando o contribuinte pleiteia crédito temporâneo, de período anterior. Se a súmula que permite ajustes em períodos anteriores para a apuração do montante do crédito, é porque tais ajustes são mais do que possíveis, são exigidos à fiscalização. Ou isso, ou passamos a admitir que a fiscalização pode atuar de forma discricionária. Pelo exposto, admito por conta tempestivo, conheço o recurso voluntário, dando-lhe parcial provimento para reverter a glosa de aquisição de combustíveis e lubrificantes para empilhadeiras e de crédito extemporâneo das contribuições como voto. Obrigado, conselheiro Oswaldo. Bom, temos 3 temas aqui para debater, né? A questão da empilhadeira é uma questão casuística, né? Nós já conhecemos o conceito de crédito que o STJ estabeleceu, então é uma decisão que tem que ser analisada caso a caso. Já antecipo aqui que eu concordo com o conselheiro Oswaldo, realmente a empilhadeira neste processo, não é que a empilhadeira ou todos os gastos associados com a manutenção, etc., possam ser sempre alocados como crédito, mas neste caso aqui, pela descrição do processo produtivo, realmente, você terminou de fazer a produção, o material está lá, você tem que retirar ele da linha de produção, senão você não continua a sua produção, então você precisa da empilhadeira. Então não é uma questão só de movimentar, não é só questão de pegar
o material pronto dentro de um armazém, por exemplo, levar ele para um caminhão para expedição. Pelo menos não temos prova em contrário disso. Em relação ao frete interno, produto acabado, nós também, que é matéria bastante discutida aqui na turma, a conselheira Fernanda, o conselheiro Leonardo e o conselheiro João Paulo, não está aqui na nossa reunião hoje, eles têm entendimento diverso do conselheiro Oswaldo, e essa questão tem sido decidida aqui na turma por maioria, né? Normalmente tem sido decidido por 5-3. Em relação ao último item, o crédito extemporâneo, se eu não me engano, é o contrário. Também está sendo decidido por 5-3 ou 6-2, não lembro exatamente, mas concedendo o crédito. Acho que a matéria de frete interno, né, ela já é bem conhecida de todos. A Ariane está aproveitando para saudar a nossa conselheira suplente, está a primeira vez aqui na turma com a gente, seja bem-vinda. O conselheiro Marcos Borges está sendo suplente hoje também, mas nosso companheiro antigo já nos ajuda sempre aqui na turma. Mas a questão do frete interno é porque o processo produtivo já se encerrou, né? Dentro daquele conceito da ministra Regina Helena, o processo produtivo já está encerrado, é produto acabado, tanto que nós temos concedido o frete interno de produto em elaboração, produtos não acabados. Esse sim, é a mesma coisa da empilhadeira, você está movimentando, está dentro do processo produtivo, mas acabou o processo produtivo, ou é o frete de venda, que está especificamente, é taxativo o rol da lei, ou então não gera crédito. Em relação ao crédito extemporâneo, nós temos também aqui, eu tenho sido o maior defensor dessa negativa, né? Nisso aí eu vou divergir do conselheiro Oswaldo, apesar das lições de matemática muito bem ministradas e do raciocínio muito bem desenvolvido aqui, mas infelizmente ele não se aplica, na minha opinião, porque aqui você está considerando primeiro que essa forma não está definida em lei, ela nunca poderia ser aceita, que não é assim que é feito o cálculo, não tem nenhuma definição em lei de que seja feito dessa forma. Segundo, porque os itens não são todos iguais. O que é que acontece? Na apuração do piso, nós temos a base de toda essa alegação do contribuinte de poder fazer o creditamento extemporâneo, é o artigo da lei que determina que o crédito não utilizado em um período poderá ser no período seguinte. A interpretação aqui majoritária deste CARF, eu tenho até um voto sobre isso, tem diversas decisões, e o entendimento da Câmara Superior, por maioria, não é unânime, mas é por maioria, é de que o crédito extemporâneo, ele não pode ser aplicado sem a demonstração. Você não precisa retificar da CTF, nem precisa retificar da COM. Mas se você não faz isso, você tem que apresentar uma planilha, algo semelhante ao que era da CTF e ao que era da COM, reconstituindo a escrita fiscal. E por que essa necessidade? Os créditos não são todos iguais. Quando você transfere um crédito de um período para o outro, ele inicia o crédito seguinte como crédito não ressarcível. Ele vai ser utilizado inicialmente para a dedução dos débitos apurados do tributo naquele período. Se esgotado esse crédito, é que você vai começar a consumir os créditos ressarcíveis, que são aqueles apurados no próprio período. Depois disso, nós temos que ver que o cálculo ele é tomado da data do período em que foi gerado o crédito até a data da apresentação da DECOMP. Por quê? Porque no decorrer desse período, esse crédito pode ter sido aproveitado na compensação com débitos do próprio tributo. Então, você só tem condição de saber como proceder, o que é que aconteceu com esse crédito ao longo do tempo, fazendo a reconstituição. Então, não é simplesmente como está na fórmula, eu vou acrescentar exatamente o valor naquele crédito e ali eu só tenho que somar. Não, um outro fator. Que crédito é esse? Esse crédito, ele é originado de aquisições de insumos empregado em produtos não tributáveis no mercado interno ou produtos exportados? Se ele for, ele dá o direito a ressarcimento. Mas temos que nos lembrar que se ele não for, ele não pode ser ressarcido. E aí está em lei, não é?
o crédito de PIS e COFINS, o crédito normal, digamos assim, o crédito da não cumulatividade, ele não pode ser ressarcido. Ele é diferente do crédito do IPI. O crédito do IPI pode, o crédito PIS e COFINS não pode. Ele só pode ser utilizado para dedução da própria contribuição. Quando é que esse crédito pode ser utilizado no ressarcimento? A lei é bastante clara. Somente quando é proveniente da aquisição de insumos utilizados, como eu falei, produtos vendidos no mercado interno, mas não tributados, ou produtos exportados. A gente sabe isso aqui? A gente tem essa segregação? Não. Como é que é feita a segregação? Com base nas receitas de venda mês a mês. Então, mês a mês. Tanto parte da receita foi de venda no mercado interno tributada, parte de venda no mercado interno tributada e parte de exportação. Tem que fazer a apropriação, que é o rateio proporcional, que está definido em lei. Com base nesse rateio proporcional, você vai aplicar os percentuais nesse crédito de insumos. E só assim você vai ver quanto disso é ressarcível. Como é que eu posso saber isso aqui sem fazer essa reconstituição? Não há negativa de crédito. O que se contesta é a forma como deve ser feita. E aí, só para finalizar, nós todos sabemos aqui a Lei 9.430, no seu artigo 74, ela confere à Receita Federal a prerrogativa de regulamentar e disciplinar o aproveitamento do crédito. Então, veja que a lei deixou para a Receita Federal fazer isso. E a Receita Federal expediu instruções normativas onde é bastante claro. Então, eu vou aqui citar aqui rapidamente. Os dispositivos de lei são instrução normativa. Enfim, não estou... A instrução normativa 1015. Mas aqui ela fala... compensação somente poderá ser efetuada após encerramento do trimestre calendário, embora não seja passivo de ressarcimento encerrado do trimestre calendário, que se refere ao crédito. E o parágrafo 11 do artigo 42, o crédito utilizado na compensação deverá estar vinculado ao saldo apurado em um único trimestre calendário. Então, o doutor Oswaldo falou que não havia essa exigência. Há exigência de instrução normativa amparada em lei. A lei diz que é a Receita que vai dizer como pode ser feito esse ressarcimento. E a Receita diz, através de instrução normativa, que é apenas o saldo apurado em um único trimestre calendário. No crédito temporário, nós estamos acumulando todos, jogando todos em um trimestre só. Nós temos o pedido de palavra aqui da doutora Fernanda e, em seguida, do doutor Ronaldo. Passa a palavra para a doutora Fernanda. Bom, vou ser bem breve, porque eu acho que a gente já esgotou bastante esses assuntos nos outros, eu só tenho gente nova aqui, né? Não, só para deixar claro que eu vou, primeiro, parabenizar o Oswaldo, ficou excelente o voto, e foi bem, e deu para clarificar bastante essa questão que a gente já discute há bastante tempo. Então, parabéns pela iniciativa, Oswaldo, de não só fazer o que a gente sempre faz e dar um passo a mais. Te acompanho em tudo, menos com a questão do frete, que como o Lázaro já adiantou, eu entendo que o frete... esse frete para a formação de lote pode ser acreditado, sim. E aí, só para deixar claro para os outros que ainda não votaram com a gente, tudo que o Lázaro coloca é a interpretação dele do que a legislação delega para a Receita Federal, né? Não é algo taxativo que esteja livre de discussão, né? Metade da turma entende que mais da metade, né? Que a interpretação correta não seria essa. E aí, por isso, eu vou acompanhar o Oswaldo. Obrigado, Fernanda. Doutor Ronaldo, com a palavra. Eu fiquei com um pouco de dúvida em relação à questão do combustível para empilhadeiras, mas aqui, lendo com calma o voto do conselheiro Oswaldo, acho que ele esclareceu razoavelmente, porque não é qualquer caso, para mim, que o combustível para empilhadeira será o passivo de crédito. Mas como é uma movimentação aqui de insumo de uma planta para outra, né? Porque quando eu vi a decisão da DRJ, a DRJ entendeu que não estava muito claro o uso dessas empilhadeiras.
Então, por isso, ela até negou por uma falta de prova. Mas, pelo visto, o recorrente conseguiu agora trazer mais provas, né, no recurso, e eu acredito que ficou bem esclarecido. Então, estou acompanhando o conselheiro nesse ponto aí. Agora, com relação a essa questão do crédito extemporâneo, o problema não é material, como o voto que o conselheiro, sempre brilhante, conselheiro Carlos, citado aí pelo doutor Oswaldo, coloca. O problema é processual, como é de procedimental até. Como é que você pode exercer esse direito desse crédito? Não é de toda e qualquer forma, só porque você tem o direito. Se fosse assim, nem havia decadência, prescrição, há uma série de limitações para exercer qualquer direito. É um direito, ele tem esse direito, ele tem o crédito. Está lá, matematicamente provado, o doutor Oswaldo mostrou muito bem, mas o problema é o seguinte, como é que ele deve exercer esse direito? Ele tem que retificar esse DACOM, porque senão o órgão que é responsável por esses créditos, para pagar esses créditos, que é a Receita Federal, vai perder o controle disso. Essas medidas são feitas para preservar o direito do contribuinte e o direito da fazenda. Então, eu acho que nós não podemos abandonar essas normas procedimentais apenas com a alegação de que o direito ele tem o direito. Apenas ele deve fazer o uso desse direito segundo as normas estabelecidas pela Receita Federal, autorizadas pela lei. É só esse ponto. O resto eu estou acompanhando o brilhante voto do relator. Obrigado, doutor Ronaldo. Não temos mais nenhum pedido de palavra, então vamos assim... por favor, doutora Ariene, com a palavra. Desculpa, presidente, eu tinha esquecido de apertar a mãozinha aqui. Presidente, em relação aos créditos, o frete interno, eu acompanho a doutora Fernanda, eu entendo também que é possível o creditamento, então eu gostaria de registrar essa minha posição. Em relação ao crédito extemporâneo, o que eu queria era fazer uma pergunta ao relator. Eu abri aqui o e-processo agora, e qual é a demonstração que ele faz do crédito, doutor Oswaldo? Eu queria entender um pouco melhor, porque eu não tenho, assim como o senhor, eu entendo que é possível o aproveitamento, mas eu acho que aqui a gente tem que ter uma demonstração do crédito, e eu queria entender como é que está a prova desse crédito nos autos. Na verdade, nem se entra numa discussão probatória. O fisco toma como premissa da existência desse crédito, e vai discutir justamente a impossibilidade de acreditar por questão adjetiva. Ele fala, tudo bem, muito na linha do pensamento do conselheiro Ronaldo, tudo bem, você até tem direito a material a isso, mas processualmente é impossível, você tem que retificar as DACOMs lá de trás. Essa, inclusive, é uma preocupação que nós temos em outros votos, mas enquanto nós estamos no 880, eu acho que até o ideal aqui, nesse tipo de caso, seria fazer uma baixa em diligência para realmente quantificar. Mas como nós temos essas duas posições conflitantes hoje na turma, e não houve nenhum tipo de questionamento, fala, não, tudo bem, ainda que fosse, você não tem aqui o direito material. É por isso que eu voto hoje concedendo o crédito. Até porque foi o que eu coloquei no meu voto, tá? São 2 pontos que são essenciais. 3 pontos. Primeiro, não vejo essa limitação nem na instrução normativa. Uma coisa é você fazer a análise de pedido de crédito que foi apurado lá anteriormente, em períodos anteriores, foi apurado, foi escriturado, e você quer pedir em outro trimestre calendário. Aí sim você tem uma limitação legal a isso. Uma outra coisa, você não escriturou naquele trimestre, esqueceu, não viu, por qualquer outro motivo, e aí você vem pleitear. Isso, para mim, é crédito temporâneo. O outro não é crédito temporâneo. O outro é expressamente proibido por instrução normativa. Então, esse é o ponto 1. O ponto 2 é que aqui nós estamos tratando de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do contribuinte. O contribuinte apresentou provas de um direito
creditórios. Assim, ó, aqui está meu crédito. Então, a fiscalização é que precisa dizer, falar assim, ó, não, peraí, você consumiu em períodos anteriores, esse crédito decaiu, você não tem esse crédito, isso é fato modificativo, impeditivo e extintivo do direito à fiscalização. E eu provo que é. A súmula 159 do CARF, ela diz que se você pedir crédito de um período de apuração de PIS e COFINS, pedir certinho, pedir o redondinho. A fiscalização pode olhar períodos anteriores para mudar a sua base de cálculo. Vai dizer, não, você consumiu, decaiu, você não tem direito a esse crédito porque, sei lá, porque não, isso aqui não é insumo, mas não aquele crédito, o dos períodos anteriores, e ele vem trazendo. Ora, bolas, se o fisco pode, no pedido fechadinho, em um trimestre calendário ou em um mês, ele pode se debruçar sobre períodos anteriores, ele pode olhar períodos anteriores, porque carnaval ele não pode quando o contribuinte pede períodos extemporâneos. Qual é essa limitação? Então, eu acho que, por isso é que eu nem parei para me debruçar sobre a questão probatória. Não, estou de acordo, está esclarecida porque é só para manter uma questão de coerência, inclusive com o meu entendimento na turma especial. Porque eu acho que aqui seria, né, superada a questão, o caminho seria talvez baixar em diligência para que o contribuinte fizesse prova desse crédito. Mas estou de acordo, então eu acompanho integralmente, enfim, tendo em vista essa conformação da turma em matéria, na matéria do crédito extemporâneo, então eu acompanho integralmente. Presidente, se eu puder só fazer um comentário. Não, e só para o próprio papel da fiscalização é reconstruir para verificar se o que o contribuinte está apresentando é correto. Não é que se o contribuinte apresentar da forma como fiscalização que ela não vai ter que fazer de novo. Então, na verdade, é simplesmente uma barreira à efetivação do direito e não necessariamente um procedimento essencial para análise, porque eles vão ter que fazer de qualquer forma esse tipo de análise por si só. A doutora Ariene levantou uma questão. Então, Oswaldo, você está dando o crédito independente de qualquer avaliação sobre esse crédito existir ou não. Eu posso até fazer conceder em líquido, desde que a prova dos autos demonstre a liquidez e certeza do crédito. Eu não tenho nenhum problema. Porque nós para mim, a gente precisaria superar esse entendimento de 880, de corrigir da com ou não corrigir da com, e sempre baixar em diligência. Mas hoje nós estamos no entendimento 880. Então, para mim, eu não ligaria de dar em líquido, não. Desde que confirmado pela prova dos autos a liquidez e certeza dos créditos extemporâneos. Não ligaria de forma alguma. Até porque acho que é o justo, né? Além de ser o legal, é o absolutamente justo. Então, o seu voto seria para conceder o direito a aproveitar créditos extemporâneos, mas sujeito à apuração da liquidez e certeza deste crédito. Acho essa adequação bastante pertinente, relator. Tá. Eu vou fazer constar isso aqui no acordo, mas de qualquer forma, vamos ver quem vai ser vencido, quem é vencedor na matéria. Ok, todo mundo pronto, então vamos colocar em regime de votação. Doutor Luiz Felipe, como vota? Presidente, nós temos duas divergências, não é isso? Uma em relação ao frete e outra em relação ao crédito extemporâneo, não é isso? Foi colocado. Eu apresentei em relação ao crédito extemporâneo, doutora Fernanda em relação ao frete interno. Eu vou acompanhar a divergência. Em ambos os casos? Em ambos os casos. Não, o frete interno, ele está sendo concedido, né? O doutor Oswaldo nega o frete interno. Fernanda entende que deve ser concedido. Ok. Então, eu acompanho a divergência no crédito extemporâneo somente. Tá. Então, peraí, deixa eu só fazer aqui um... Então, o Luiz Felipe acompanha o relator em relação aos insumos usados na pilhadeira, acompanha em relação à negativa de frete interno e
e diverge em relação ao crédito extemporâneo. Correto, presidente. O Oswaldo foi o relator. Doutor Ronaldo, como vota? Eu acompanho o relator, exceto no crédito extemporâneo. Ou seja, estou votando com a divergência em relação ao crédito extemporâneo, O resto eu estou acompanhando integralmente o relator. Ok, obrigado, doutor Ronaldo. Doutora Fernanda, como vota? Acompanho o relator, com exceção do frete que eu concedo. Então, para mim, seria caso de total, Oswaldo? Provavelmente total. Tá. Doutor Marcos Borges, como vota? Eu acompanho o relator aí quanto ao frete entre estabelecimentos, né, e a empilhadeira, e acompanho a divergência quanto ao crédito extemporâneo. Ok. Doutora Ariene? Eu acompanho o relator, com exceção do crédito do frete interno. Você acompanha a divergência da doutora Fernanda? Isso. Ok. Doutor Leonardo, como vota? Eu voto da integral provimento, então acompanho a divergência. Você acompanha apenas... certo. Tá ok. Como é que ficou essa contagem aqui? E o meu voto, registrando o meu voto, eu acompanho o relator em relação à empilhadeira, em relação ao frete, divido em relação ao crédito temporâneo. Então, a divergência do crédito temporâneo teve 1, 2, 3... 4. Ficou 4-4. 4-4. Como é pedido de crédito, nesse caso, aí voto de qualidade. Voto de qualidade. Aplica-se voto de qualidade. E em relação ao frete interno, deu maioria. Isso. Maioria de 5-3. Não, Fernanda, Leonardo e Ariane. Leonardo. Não, o Leonardo acompanhou, não, Leonardo? Você acompanhou? Não. Você divergiu. Provimento total. Provimento total. Então ficou 5-3. Ok. Tá ótimo. O combustível é unanimidade. Só peço um segundinho aí. Pode falar, Fernanda? Vai me ajudando. Então, vamos lá. A parte do combustível vai ser provido por unanimidade. Unanimidade. A do frete vai ser negado por maioria. E o crédito temporâneo vai ser negado por voto de qualidade. Tá ótimo. Só peço um segundo a vocês para redigir isso aqui. E proferir o voto. Por maioria.
1717. Bom, vamos lá, pessoal. Vocês me corrijam aí se eu tiver alguma coisa errada, vamos ver. Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao recurso do seguinte modo: por maioria de votos, para negar provimento ao pedido de crédito sobre frete interno, vencidos os conselheiros Fernanda Vieira Cotizias, Ariane Dark Diniz Amaral e Leonardo Agassawara. 2. Por voto de qualidade, para negar provimento ao pedido de creditamento extemporâneo, vencidos os conselheiros Oswaldo de Castro Neto, relator, Fernanda Vieira Cotizias, Ariane Dark Diniz Amaral e Leonardo Agassawara de Araújo Branco. E 3. Por unanimidade de votos, para reverter as glosas relativas ao combustível utilizado nas empilhadeiras. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares. Correto? Tá ok aí? Pois não. Lázaro, tá correto, só que eu achei que ficou meio confuso, porque, na verdade, como tu deu parcial provimento, seria bom tu falar primeiro do que foi dado, e aí, para dar parcial provimento, para conceder os créditos e tal, ponto. Negou-se provimento porque senão tu dá parcial provimento, mas fala tudo que tu negou para depois falar o que tu deu. É só uma questão de organização para ficar claro para o contribuinte, mas eu inverteria e colocaria em frases separadas. Já estou fazendo isso. Ok, alteração feita, eu inverti a ordem. Esse resultado no farm do item 1, ele irá se estender para os itens 2 a 16 da pauta. Esse processo que nós julgamos, ele era paradigma de um lote de repetitivos, que seguirão a mesma decisão. Com isso, considerando que o outro item da pauta também foi retirado, né, que foi o item 40, Unicor Brasil. É o item 40, paradigma, e 41 a 75, repetitivos. Temos também o 76,
que também foi retirado de pauta, também o Licor. 77, mesma situação, e com isso nós encerramos a nossa sessão do dia 23 de fevereiro, turno da manhã. Eu peço ao Leonardo e ao apoio administrativo para encerrar a gravação